Fala galerinha do Literaturando, tudo bom com vocês? Meu nome é Luísa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje provavelmente vai ser um dos vídeos mais longos e mais complexos que eu já gravei aqui pro canal, porque nós vamos falar sobre um livro muito polêmico e que foi extremamente censurado, Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury, ou Bradbury. Gente, eu sou muito ruim pra falar nome de escritor, ainda mais quando tem esses assim no meio, é bem difícil. Enfim, mas esse escritor, ele é um escritor muito aclamado, ele é um escritor que já ganhou muitos títulos, ganhou muitos prêmios. Para quem não sabe, ele foi aí o roteirista e inclusive ganhou o Oscar como roteirista de Moby Dick no ano de 1956. Então assim, ele é um escritor muito aclamado, provavelmente você já conhece pelo menos uma das obras dele. E Fahrenheit 451 é um livro aí muito, muito polêmico, um livro muito icônico, um livro que levanta muitos temas, tá? Então, provavelmente vai ser um vídeo aí um pouquinho mais longo. Antes de tudo, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar para vocês que eu tive que mudar a conta do YouTube para um canal de marca. Então, eu acabei perdendo as respostas que eu fiz nos comentários de vocês nos últimos vídeos aí. Mas quem já comentou alguma coisa sabe que eu sempre respondi aí com muito carinho, porém eu acabei perdendo, tá? Esses comentários que eu fiz. Mas podem continuar comentando que eu vou sempre respondendo aí. Então vamos lá ao que importa, que realmente interessa, que é este livro aqui. Como vocês sabem, eu sempre gosto de falar um pouquinho do contexto da obra, e essa obra aqui, mais do que nunca, eu preciso falar do contexto, eu realmente preciso destacar para vocês o que estava se passando naquela época. Então vamos lá. Esse livro ele foi publicado no ano de 1953, mas ele foi escrito um pouquinho antes, obviamente, né? E então nós vamos considerar como contexto a década de 50, tá? 1950. Nós vamos ter aí, galera, então, o fim da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, tá? Então, 1950 ainda tava aí com os vestígios da euforia pós-guerra. E essa euforia, ela vai ser muito destacada na obra. Um adendo aqui, tem um vizinho fazendo uma construção, então talvez vocês escutem algum barulho, né? Mas, ok. Ignorem, foquem em mim aqui. Então, essa euforia pós-guerra, ela vai ser muito destacada na obra, principalmente nos jovens, tá? Eu vou ler aqui para vocês uma parte, sem spoiler, tá? Isso daqui tá logo no começo do livro, em que uma das personagens fala o seguinte: já viu os cartazes de 60 metros no campo fora da cidade? Sabia que antigamente os outdoors tinham apenas 6 metros de comprimento, mas os carros começaram a passar tão depressa por eles que tiveram de espichar os anúncios para que pudessem ser lidos. Então, esse trechinho aqui tão pequeno vai expressar muita coisa, entre elas essa euforia jovem pós-Segunda Guerra Mundial. Assim como qualquer guerra, né? Qualquer guerra tem aí esse período de euforia depois. Outro contexto que nós vamos ter é o avanço técnico-científico impulsionado pela Guerra Fria, tá? Nós vamos estar no contexto de Guerra Fria. Para quem não sabe, Guerra Fria foi o contexto indireto, o conflito indireto entre duas potências, tá? A União Soviética e os Estados Unidos. E no meio desses conflitos nós vamos ter aquela coisa de mas eu tenho um carrinho, mas eu tenho um caminhão, mas eu tenho um avião, eu tenho um foguete. Então nós vamos ter tudo aquilo e no meio disso nós vamos ter o avanço técnico-científico que vai ser muito impulsionado por esse contexto. Então, isso daqui no livro vai ter um marco muito grande, lembrando que nós vamos estar falando neste livro aqui de uma distopia que se passa no futuro, tá? Mas é o futuro de 1953, então é quase um passado pra gente, mas mesmo assim é um futuro. Então, esse escritor, ele tenta falar muito de tecnologia, ele fala, né, de tecnologia, ele consegue, de fato, falar sobre tecnologia. Então, esse avanço técnico-científico vai estar muito presente na obra. Nós podemos dar um exemplo aí do sabujo mecânico. O sabujo mecânico, ele é como se fosse um cão de caça dos bombeiros, né? E esse sabujo mecânico, o próprio escritor fala que ele é como se fosse um meio tecnológico do cão de Baskerville, do Sir Arthur Conan Doyle. Para quem já leu Sherlock tá ali no cantinho. Para quem já leu Sherlock sabe do que eu tô falando, ou já assistiu alguma adaptação. Esse sabujo mecânico do livro Fahrenheit 451, ele é uma mecanização do cão de Baskerville, tá? E daí nós vamos ter também o fim da era do rádio, nós vamos estar aí
vivendo a era do rádio por mais ou menos uns 30 anos, e daí nós vamos ter o fim da era do rádio para dar lugar às telinhas, às televisões aí na década de 50, tá? Então nós vamos ter todo esse contexto da obra, um contexto muito massivo, um contexto que vai influenciar demais para você aí que quer começar a ler a obra, ou que já leu a obra, ou que está lendo. Com certeza saber disso vai te ajudar muito mais a interpretar. Vamos lá então, do que esse livro fala de fato? Eu sempre faço aqui uma coisinha para me orientando, porque às vezes eu acabo fugindo do assunto. Então, do que fala de fato esse livro? O livro ele vai falar sobre um bombeiro, tá? O Guy Montag, eu não sei como vocês pronunciam, eu já vi vários jeitos de pronúncia, eu falo Guy Montag. E ele é um bombeiro em uma realidade onde os bombeiros queimam coisas, tá? Os bombeiros, eles queimam principalmente livros. Livros são proibidos nessa realidade, né? Nessa utopia, nesse futuro, livros são proibidos. E daí você já começa o livro, no primeiro parágrafo, você já começa a perceber que queimar coisas é muito mais do que apenas o serviço dele, mas queimar coisas é um prazer. Ele tem prazer naquilo que ele faz, ele gosta de queimar as coisas, e isso é bem expresso no primeiro parágrafo. Então ele está queimando lá os livros, ele termina e vai para casa. Indo para casa, ele acaba encontrando com uma vizinha dele, chamada Clarice. A Clarice, ela é uma jovem de 17 anos. Lembrando que o Guy, ele tem cerca de 30 anos, então ele já está mais inserido nessa realidade, ele já está mais inserido nessa rotina de pessoas que queimam, nessa realidade de pessoas amarguradas e coisas do tipo. Já a Clarice, ela é mais nova. A família dela é uma família aí um pouco mais... Só pra vocês terem uma ideia, tipo, ele fica super assustado porque, assim, na casa dela é a única casa que tá com a luz acesa, entendeu? Então, tipo assim, como assim? Eles estão conversando realmente? Como assim eles não estão assistindo TV? Tipo, e ele fica realmente assustado com aquilo. Então, assim, a Clarice, ela já é uma jovem que tem um pouco mais aí de maturidade do que várias outras pessoas dentro dessa sociedade. E ela começa a fazer perguntas para ele, inclusive ela é autora daquela frasezinha, daquele parágrafo que eu li para vocês sobre a velocidade dos carros e os outdoors. Então ele já começou a perceber que ela tinha um certo conhecimento literário, ela tinha um conhecimento, ela tinha uma certa influência da família. E ela, inclusive, faz uma pergunta para ele que mexe muito com ele. Ele fala que menina ousada, porque ela pergunta se ele é feliz. E aquilo acaba mexendo com ele, né? E ele acaba chegando em casa, ele procura a mulher dele, não encontra a mulher dele. Ele descobre aí que ela tá dormindo num sono muito profundo, até que ele vê que o frasquinho de remédios para dormir está vazio. Então ele descobre que ela tomou aquilo, ele liga desesperado para os médicos lá, e correndo e tal. Inclusive você vai perceber aí um caráter depreciativo do livro, onde ele fala assim: fosse como fosse, era preciso prosseguir, introduzir a broca mais fundo, desentupir o vazio, se é que tal coisa poderia ser sugada para fora do pulsar da serpente de sucção. Então você vai perceber um caráter depreciativo, um caráter decadentista da obra, e uma sociedade doente. Você vai perceber que a sociedade está doente a partir do momento que um dos médicos fala assim: nossa, a gente tem que ir rápido porque eu tenho mais 10 chamadas. Então nós temos uma sociedade de pessoas doentes, uma sociedade de pessoas vazias, né? Ele fala desentupir o vazio, puxar o vazio. Então nós vamos ter essa característica da obra que vai também mexer com o nosso bombeiro aí, o Guy Montag. E daí, em uma dessas apreensões que ele estava fazendo, né, queimar os livros e tal, ele acaba pegando um livro lá. Ele não admite que ele pegou em nenhum momento, ele vai dizer que foram as mãos dele, que as minhas mãos pegaram tal livro, as minhas mãos fizeram tal coisa, eu não fiz nada disso. Ele não vai assumir, mas ele vai sim pegar esse livro. Porém, ele vai chegar em casa, vai tentar ler e ele vai perceber que ele parece uma criancinha do pré tentando juntar letrinhas e letrinhas, palavrinhas e palavrinhas, mas que ele é quase um analfabeto funcional e ele não consegue perceber do que aquele livro está falando de fato. Então ele resolve buscar a ajuda de um ex-professor de literatura chamado Faber, tá? E esse professor vai ajudar ele aí na missão de livros e coisas do tipo.
Vou parar por aqui, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. É claro que tem todo o contexto. Eu dei, assim, uma geral e eu não cheguei nem no meio do livro, pra vocês terem uma ideia. E ainda tem muitas outras coisas que acontecem nesse desenrolar, embora seja um livro bem curtinho. Mas muitas coisas vão acontecer e é bem importante eu parar por aqui pra não dar spoiler pra vocês. Mas assim, aonde que eu quero me deleitar mais? Eu quero me deleitar mais na conversa que um dos bombeiros, o chefe dos bombeiros, vai ter com o Montag, quando ele vai perceber que o Montag está numa fase aí que todo bombeiro passa, que é uma fase de dúvida, uma fase de indecisão, uma fase depreciativa, e ele vai perceber que o Montag está nesse momento, e ele vai conversar com ele sobre a origem dos bombeiros. Galera, aí é muito importante, tá? Eu quero me deleitar um pouquinho mais nisso. Eu vou ler para vocês, eu não vou ler, na verdade, a parte onde ele fala no livro em si. Eu vou ler um comentário do próprio escritor falando a respeito disso, tá? Que é bem interessante, quando o próprio escritor vai falar a respeito disso, ele fala assim... primeiramente que eu vou contar um pouquinho a respeito do escritor, né? Ele recebeu umas cartas falando sobre alguns livros dele que, nossa, eram muito bons, mas por que ele não colocava mais mulher? Por que ele não colocava mais brancos? Por que ele não colocava mais negros? Por que ele não tirava tal personagem? E ele responde da seguinte forma: como reagia a tudo isso? Queimando o lote inteiro, enviando bilhetinhos de rejeição a todos eles, despachando o conjunto de idiotas para o quinto dos infernos. O sentido é óbvio. Existem mais de uma maneira de queimar um livro e o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria, seja ela batista, unitarista, irlandesa, italiana, octogenária, zen-budista, sionista, adventista do sétimo dia, feminista, republicana, homossexual, do evangelho quadricular, acha que tem a vontade, o direito e o dever de esparramar o querosene e acender o pavio. Então, o que ele quer dizer com isso, gente? Nada mais, nada menos do que as próprias minorias queimam os livros, tá? E é isso que vai acontecer na obra. Nós vamos estar falando sobre censura na obra? Sim. A obra fala sobre censura? Obviamente. Mas censura de quem? Do governo? Não. O governo, ele só atendeu a satisfação, ele atendeu a vontade da população. Inclusive, eu não vou ler para vocês, tá? A parte que o escritor fala sobre isso aqui no livro em si, não vou falar sobre isso, porque eu acho que eu prefiro aí que vocês tenham o impacto de ler mesmo, entender com as próprias palavras, mas o que ele vai falar é isso. Os livros não foram proibidos por um determinado governo que achou que aquilo seria uma ameaça. Os livros foram proibidos pouco a pouco, como o próprio escritor fala, e existem várias maneiras de queimar um livro e várias pessoas estão com um fósforo em suas mãos, então elas acabam achando que aquele determinado livro não se enquadra na situação e, portanto, elas acabam querendo que ele seja queimado, tá? Então, isso é muito importante porque ele vai fazer uma crítica que nós estamos de um período aí que, segundo ele, estava acontecendo, mas, gente, eu não vou me deleitar muito aqui nessa questão de opinião pessoal, mas vocês sabem o quanto que nós vivemos isso nos dias de hoje, né, das pessoas querendo vir e taxar aquilo que deve ser excluído, censurado, ou que deve continuar, ou que deve ser aí excluído, enfim, é uma questão bem intensa. Vamos lá, outros pontos que a obra vai falar é a respeito da era da imagem, tá? Nós vamos ter telas, literalmente salas onde nós temos telas em todas as salas e a pessoa fica no meio, ela recebe um roteiro do que ela deve falar ou não deve falar para interagir com aquelas telas. Então nós vamos falar sobre a maneira como a imagem torna as pessoas superficiais, tá? Nós vamos ter isso. Vamos falar aí sobre a superficialidade das relações. Também não vou ler para vocês para não dar spoiler, mas nós vamos ter uma parte muito emblemática do livro, onde ele vai falar para ela, né, sobre o quanto as relações são escassas, o quanto as relações são superficiais, o quanto aquela pessoa estava banalizando os sentimentos e o quanto aquilo era grave, tá? Ele vai surtar, é um momento onde ele vai colocar tudo aquilo para fora e falar sobre a superficialidade das relações
Então, nós vamos ter um livro aí, galera. Claro que nós vamos ter outras coisas, nós vamos ter referências bíblicas, vamos ter muitas referências falando sobre a era da imagem, sobre a tecnologia, mais coisas ainda falando sobre aquela questão das minorias que eu já tinha ressaltado. Então, nós vamos ter aí um livro muito rico em conteúdo, um livro com temas a ser abordados de extrema necessidade nos dias de hoje. Como eu disse para vocês, talvez eu venha no futuro fazer aí uma coisa mais detalhada para vocês, mas o que eu quero fazer hoje é despertar essa vontadezinha de vocês comprarem esse livro ou desenterrar ele aí da estante e concluir essa leitura de uma vez por todas. É um livro tão fininho, gente. E eu preciso dizer também que eu amei essa edição, tá? É a edição que é mais vendida aí. Eu amei essa edição, a tradução dela é perfeita, ela é bem limpa, né? Tipo, bem limpa, assim, de se enxergar. Gostei bastante mesmo, então eu indico para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, um pouquinho complexo, aí um bombardeamento de informações atrás de informações, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a curtida, o comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e coisas do tipo. É isso, galera. Até mais.